determinada a organização e o formato desse trabalho, trazendo o peso dessa titularidade, que é a Irmandade Cruz nas Águas, aqui para mim na Terra. Aqui, para mim, diante de várias situações de apresentação, de conversas e de visitas à Irmandade Cruz nas Águas no plano astral, eu fui recebendo aos poucos as orientações das ferramentas que eu poderia lançar mão e me apropriar dessas ferramentas para então trabalhar. Uma outra questão, e aí é a questão do espírito do José Ramalho Galvão, que é um marinheiro, e que é, de certa forma, também um irmão, necessariamente não é um espírito trabalhador da linha de Umbanda. Então, o espírito de José Ramalho Galvão está ligado a uma ordem de espíritos que pertence à egrégora da linha do mar, mas que aceita essa junção e esse cruzamento com a Umbanda. Para isso, foi feito em um determinado momento um cruzamento e alinhamento energético do meu campo mediúnico para o espírito do José Ramalho Galvão, para que ele pudesse fazer um pequeno atendimento dentro do espaço do terreiro de Umbanda. Então, assim, isso em respeito à minha caminhada e o espaço de desenvoltura mediúnica a qual estou inserido. Caso eu estivesse em um outro espaço que não fosse o da Umbanda, fosse um outro espaço de desenvolvimento mediúnico, como, por exemplo, numa linha de Kardec ou do Candomblé, possivelmente, mantendo essa proposta de parceria para a desenvoltura desse trabalho, o acoplamento, o alinhamento e a roupagem, a egrégora, a linguagem do espírito do Senhor José Ramalho Galvão se manifestaria bem diferente do que hoje eu trago para ser inserido no terreiro de Umbanda, e que de certa forma ele não está necessariamente inserido por completo. Ele tem uma passagem, faz uma atuação, e que eu sinto a cada dia, a cada momento que a gente vai criando uma afinidade de trabalho, ele vai me esclarecendo como é difícil fazer o trabalho dele, que ele faz nos moldes do que é ensinado na Umbanda e dentro da história da casa de Umbanda, porque isso também vai mudar de casa para casa, né? Então, há tempos que o marinheiro tem me alertado e me mostrado que o trabalho, caso eu queira ficar só na Umbanda, não queira mais trabalhar em nenhum outro lugar, é como se ficasse ali na casa dos 20, 30% do que seria a sua atuação total, né? Então, eu hoje tenho plena certeza e consciência disso, né? Quando eu dou passagem para que ele se manifeste dentro da ritualística, da casa de Umbanda onde eu estou, o seu trabalho se restringe a isso aí de 20 a 30%. Né? E ele tem me mostrado, inclusive, por quê, como, né? Enfim, não pode avançar mais, porque ele está dentro de um espaço, de uma casa que tem uma hierarquia, que tem uma ordem, que tem um contrato espiritual no astral, diferente do que ele tem com as suas outras instituições e seus outros compromissos no astral. Então, além do marinheiro, né, tem uma ordem também de preto velhos ligados à linha do mar, mas como esses preto velhos já atuam há muito tempo, inclusive antes de atuarem na linha do mar, já atuavam com a sua ancestralidade
nos cultos afros e assim por diante, no aspecto desse grupo de preto velhos, que envolve preta velha e preto velho pai santo, eles se sentem muito mais cômodos e de muito mais interação dentro do trabalho da Umbanda. E se eu me explico, é porque dentro da organização do trabalho de Umbanda, existe um momento em que a casa abre na linha dos preto velhos um espaço para atendimento feito pelos preto velhos. Na casa em que eu estou atualmente, ela não abre um atendimento na linha dos marinheiros. Ela abre um espaço para a manifestação dos marinheiros. Então é aí que mora a diferença no que diz respeito à atuação do marinheiro José Ramalho Galvão, assim como a preta velha Maria Helena Gonçalves, e o preto velho Pai Sando. Então, assim, são trabalhadores que dentro de um campo astral estão ligados a uma proposta e um trabalho de resgate, a qual eu também estou inserido de forma mediúnica nesse trabalho, porém prestando parte desse trabalho mais como desenvolvimento mediúnico da minha capacidade mediúnica nessa casa de Umbanda. Então, assim, para ficar claro, né? É bem complicado isso porque eu recebo orientações, inclusive demandas, que requer um espaço diferente da casa que eu estou. Então, ao caminhar na direção de organizar a Irmandade Cruz nas Águas, e ela está em processo de organização aqui por meio do Instituto de Caridade e Auxílio, e aí essa junção dessas são questões de ordem social, por meio da sigla ICA, atende as duas ao mesmo tempo. O Instituto de Caridade e Auxílio, que será registrado com CNPJ e que tem uma ação filantrópica, ele tem por finalidade servir como base material para a atuação e criação desse espaço da Irmandade Cruz das Águas aqui na Terra. Então é por meio do Instituto de Caridade e Auxílio que eu estarei atendendo a necessidade que me foi colocada e apresentada da Irmandade Cruz das Águas. Porque eu não poderia, de certa forma, como talvez alguns possam pensar, em fazer o registro da Irmandade Cruz das Águas, porque a Irmandade é muito grande, ela não cabe num CNPJ. Então, que é isso que a gente precisa entender. Eu não sou o único trabalhador dessa Irmandade. Essa Irmandade possivelmente tem vínculos e representações e atuações em muitos movimentos e manifestos na Terra. Essa Irmandade tem muitos movimentos e manifestações aqui na Terra. Então eu não sou o único trabalhador, né? Então seria restringir demais a situação. O trabalho que eu faço e venho a fazer ou consolidar, ele se incorpora e se apoia e se acopla a essa grande estrutura no astral. Caso eu não faça, caso eu faça mal feito, caso eu desista, isso não é da Irmandade, isso é do Instituto de Caridade e Auxílio. Então é como se eu pegasse o meu barco e vou para as águas do mar. Se eu não trago peixes, se eu não pesco direito, boa parte talvez da culpa ou da falha disso é minha, porque o instrumento é meu, o barco é meu, o espaço é meu. Mas lá dentro do barco, trabalhando na busca pela pesca, a atuação desses seres divinos podem me ajudar a caminhar para a direção correta, para a direção mais apropriada, onde eu vou conseguir fazer uma boa pesca. Ao mesmo tempo que também pode me ajudar nos momentos mais difíceis de grandes tempestades dentro do mar. Então é assim que está sendo proposto esse trabalho da Irmandade Cruz nas Águas por meio do Instituto de Caridade e Auxílio.
que fique bem claro isso, né? Que não é uma criação e invenção da minha memória ou da minha mente por vontade de querer fazer isso, aquilo, outro, coisa do gênero, enfim. Isso não aconteceu de ontem para hoje, já existe uma caminhada de exatamente 7 anos, né? Esse ano, agora, no dia do Patriarca São José, completou-se 7 anos de iniciação e preparação para chegar nesse momento em que eu estou. E coincidentemente, dentro de uma reflexão sobre numerologia, se nós pegarmos, por exemplo, o ano de 2025, nós vamos ter, além do 7, o número 9 como produto final dessa numerologia, que é exatamente o número do ciclo gestacional e é exatamente o momento em que vem nascer todo esse movimento de estruturalização e materialização dessa proposta do trabalho da Irmandade Cruz nas Águas. E como o trabalho não é feito sozinho, ele é feito em parceria, eu fui aos poucos, durante esses 7 anos, recebendo as orientações e conhecendo a parceria e a proposta de trabalho dos irmãos que estão no campo da espiritualidade e que, num aglomerado de propostas, se juntam a essa ideia, né, e se juntam a essa tarefa, vamos assim dizer. Agora me resta, de certa forma, fazer um movimento onde se somarão a essa proposta os irmãos aqui na Terra, que são os irmãos encarnados, que vão inicialmente colaborar para a existência e constituição do Instituto de Caridade e Auxílio, para que dentro do Instituto de Caridade e Auxílio todas essas informações da Irmandade Cruz nas Águas possam chegar para eles e para os demais. Então essa ação de criação do movimento para a formação do Instituto de Caridade e Auxílio é de responsabilidade minha, juntamente com os próximos irmãos e mãos amigas que venham se juntar. Conto com o apoio e ajuda da espiritualidade amiga, para que, da mesma forma que trabalhou comigo, trabalhe também no coração desses irmãos que venham trabalhar e se somar. Porque os grupos que são formados para trabalho aqui na Terra são grupos que já se formaram no âmbito espiritual em muitos momentos diferentes da existência da vida. Trata-se aqui na Terra apenas do encontro dessas almas, que é o encontro desses espíritos, digo, encarnados, na trama, na história e no momento certo e na ocasião correta. Então é normal que, de agora para frente, eu tenha uma demanda e um tempo em que as coisas acontecerão para a culminância desse movimento material, registro, oficialização, fixação de espaço físico e tudo, do Instituto de Caridade e Auxílio. Mas, por outro lado, eu já me antecipo em um movimento que remete à ideia da ICA, que é a instituição, que é a Irmandade de Caridade e Auxílio, Irmandade Cruz nas Águas, na verdade, porque ela já existe. A Irmandade existe. A Irmandade é real. Ela existe há muito, mas há muito tempo dentro da ancestralidade. Os trabalhadores dela estão espalhados por vários locais e ela recebe constantemente trabalhadores novos e vão deixando outros e assim por diante. O movimento e a existência da Irmandade é algo que não está ligado a mim necessariamente o comando. Então sou eu com o meu barquinho de madeira tentando pegar carona a partir desse porto seguro, que são essas informações sobre a Irmandade Cruz nas Águas, para então seguir com o trabalho e o desenvolvimento. E é assim que se organiza e que está para acontecer.